Olá, amigos e irmãos do meu canal aqui no YouTube Universo Esotérico, né? Que é um canal voltado para o estudo da espiritualidade em geral, em todas as doutrinas religiosas, seja ela espírita, budista, taoísta, católica, né? E seitas, estudo de seitas em geral, o islamismo, o judaísmo, né? Então estamos aqui para abordar vários temas de várias doutrinas religiosas. E gostaria que vocês todos curtissem os meus vídeos, ativassem as notificações, né? Dê os seus comentários, né? À vontade, né? E compartilhe os vídeos, né? Compartilhando, você estará propagando a doutrina espírita. E propagar a doutrina espírita também é um ato de caridade. Então, irmãos, vamos aqui ao tema de hoje, que é o conceito de espiritismo, né? É o básico da doutrina professada por Allan Kardec. O espiritismo é uma doutrina filosófica e religiosa que tem suas raízes no século XIX com as contribuições de Allan Kardec, um educador e escritor francês. Então, é uma doutrina filosófica e religiosa. Podemos observar aí a interferência da religião, né, e da ciência também no estudo do espiritismo. O estudo do espiritismo, ele transcende o aspecto religioso, entendeu? Ele também migra para o aspecto, ele também é existente sob o aspecto científico. Então, abrange a religião e a ciência. E promovida, né, por Allan Kardec, um francês, né, um sábio francês também, no início voltado para a ciência, porque era um cientista, mas descobriu o espiritismo, tá? Quando ele quis, quando ele começou a pesquisar os vários eventos que existiam no mundo, como as mesas girantes, né? E a existência de espíritos que queriam promover a psicofonia através de médios. Então começou Allan Kardec a estudar o espiritismo. Então, dando continuidade, esta corrente de pensamento busca compreender a relação entre o mundo material e o mundo espiritual, explorando temas como reencarnação, comunicação com os espíritos e evolução espiritual. Então, vocês podem ver, compreender a relação entre o mundo material e o mundo espiritual, que é a nossa derradeira morada, a nossa verdadeira existência. A passagem pelo mundo material, através da encarnação, da reencarnação e da desencarnação, é para podermos evoluir espiritualmente com o objetivo de jamais reencarnarmos e vivermos definitivamente no mundo espiritual. No cerne do espiritismo está a crença na existência de uma alma imortal que atravessa múltiplas encarnações, visando a evolução moral e intelectual. A nossa evolução é moral e intelectual. Evolução como ser espiritual em relação aos nossos semelhantes, né? Em relação o modo como convivemos,
entendeu? O modo como tratamos os nossos semelhantes, né? Isso é primordial. A reencarnação, a evolução moral e intelectual. Intelectual, sim, mental, a aprimoração, o conhecimento, para que através do nosso intelecto possamos ajudar outras pessoas e outros espíritos. A nossa ajuda é no mundo material e também depois no mundo espiritual. A reencarnação é vista como uma oportunidade de aprendizado, permitindo que os indivíduos enfrentem desafios e adversidades ao longo de diferentes vidas, a fim de aprimorar suas virtudes e superar suas imperfeições. O objetivo do espírito, o objetivo da superioridade espiritual é que todos nós nos transformemos em espíritos lapidados, em espíritos de elite, tanto moral como intelectual. Espíritos realmente perfeitos. Todos nós, a grosso modo, bons ou maus, seremos, num futuro longínquo, se assim podemos dizer, almas perfeitas, né? O nosso objetivo é adquirir a perfeição. Todos nós, bons ou maus. Mas, na encarnação que nós vivemos atualmente, quanto mais nos aprimorarmos, seja moral e intelectualmente, nós vamos retardar o número de imperfeições e retardar o número de encarnações, para, num período mais curto, e cada vez mais curto, tudo isso dependendo de nós possamos não mais encarnar. É simplesmente singelo e divino não mais encarnar. Voltarmos a habitar a nossa morada espiritual, que é a nossa derradeira morada, é a nossa verdadeira casa, é o nosso verdadeiro mundo. O mundo espiritual de vários planetas, de várias galáxias, entendeu? Com o objetivo de espalharmos o bem, a palavra de Deus, a palavra de Jesus. Isso é importantíssimo. O aprimoramento intelectual. Tanto você bom ou tanto você mal, um dia você vai se aprimorar. Não há dúvida. Qualquer seja o espírito. Adolf Hitler. Claro, Adolf Hitler vai levar reencarnações e reencarnações, talvez centenas ou milhões de encarnações. Mas um dia a superioridade espiritual vai torná-lo bom. O espírito de Adolf Hitler um dia se aprimorará, estou dando como exemplo, e se transformará numa alma imortal com sapiência absoluta, tanto moral quanto intelectual. É para dar um exemplo que a lei de Deus não é uma lei ruim, não é castigo, não castiga ninguém. Ela almeja, através das reencarnações, valorizar a pessoa espiritual, no sentido de aprimorá-la e tornar-se um espírito definitivamente de luz e um ascensionado espiritual que não reencarne mais. Esse é o objetivo da espiritualidade superior, da espiritualidade universal, de Deus, de Deus. A comunicação com os espíritos é um aspecto fundamental do espiritismo. Através de médiuns, indivíduos buscam obter mensagens e orientações provenientes de entidades espirituais. É a psicofonia que o médium, que o espírito fala através de médiuns e se comunica com o mundo exterior, né? Isso fazendo com que demonstre sabiamente a existência do espiritismo, do mundo espiritual. Tá? O espiritismo não é a religião do futuro. O espiritismo é o futuro das religiões. A nossa casa não é no plano material, nem jamais será. Entendeu? Essas mensagens muitas vezes visam proporcionar consolo, esclarecimento e direção na jornada da vida. Temos a psicofonia, temos a desobsessão
em que todos nós possuímos espíritos obsessores, né, que ainda muito apegados ao plano material, ou ao que André Luiz chamava no Nosso Lar, no livro O Nosso Lar e no filme O Nosso Lar, de umbral. Então vamos a uma casa espírita no sentido de afastá-lo de nós. E contamos, no caso, com a ajuda da psicofonia dos médiuns. Então, além disso, o Espiritismo promove, através de crenças, debates e reflexões nas casas espíritas, né? Os centros espíritas hoje existem centenas e centenas espalhados por outros países, por todo o país, por todo o Brasil, com curas, com tratamentos espirituais. Então, é necessário, mais do que nunca, o Espiritismo tornou-se necessário e é uma religião, de fato, preponderante na evolução do planeta. Falaremos aqui de outros temas, oriundos do Espiritismo, em que você vai aprender, você vai se maravilhar. Então, o Espiritismo, ele veio com esse objetivo. Ele veio mostrar a todos nós que existe uma vida além túmulo. É a nossa verdadeira vida. Isso é fundamental. É isso aí, gente. Antes de concluir esse vídeo aqui, vou apresentar aqui, mais uma vez, Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, em que, na introdução, ele faz uma diferença, né, para quem quer se aprimorar, entre ele faz uma diferença entre as várias, os significados, né, de palavras como espiritual, espiritualista e espiritualismo. Entendeu? Então, essas diferenças estão no Livro dos Espíritos. Para as coisas novas, se necessitam de palavras novas. Assim o quer a clareza da linguagem para evitar a confusão inseparável do sentido múltiplo dos mesmos vocábulos. As palavras espiritual, espiritualista, espiritualismo e espiritismo, né? Tem uma acepção bem definida, dar-lhes uma nova para aplicá-las à doutrina dos espíritos seria multiplicar as causas já numerosas de anfibologia. Com efeito, o espiritualismo é o oposto do materialismo. Quem crê haver em si outra coisa que a matéria é espiritualista, mas não se segue daí que crê na existência dos espíritos ou em suas comunicações com o mundo visível. Em lugar das palavras espiritual e espiritualismo, empregamos para designar essa última crença as de espírita e de espiritismo, das quais a forma lembra a origem e o sentido radical, e que, por isso mesmo, têm a vantagem de ser perfeitamente inteligíveis, reservando a palavra espiritualismo à sua acepção própria. Diremos, pois, que a doutrina espírita ou o espiritismo, continua Allan Kardec, tem por princípios as relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível. Repito, a doutrina espírita ou o espiritismo tem por princípios as relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível. Os adeptos do espiritismo serão os espíritas, ou, se o quiserem, os espiritistas. Muito bem definido por Allan Kardec na doutrina espírita. É isso aí. Continuarei com vídeos curtos para melhor atendimento de todos. E curtem o meu canal no YouTube, Universo Esotérico. Universo Esotérico. Deixem os seus comentários,
à vontade, o que concordam, o que discordam, né? Ativem as notificações, né? E compartilhem, compartilhando para que todos possam saber mais sobre Espiritismo. Divulgar, propagar a doutrina espírita é um ato de caridade. Conto com todos vocês, irmãos. Namastê, muita paz, muita luz.